E aí, galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês? Gente, vídeo de hoje, ó, tô no meio de algumas caravanas, mas não são, essas não são as minhas. É que eu vim nesse espaço aqui, ó, que tem um lugar livre pra Noinha brincar. Tá chovendo, aí deu uma parada um pouquinho na chuva, então trouxe ele aqui fora, porque eu sempre saio com ele algumas vezes no dia pra ele brincar, pra ele passear. A intenção de estar dentro de um parque de campismo é justamente essa, né? E olha que engraçado como pessoas vivem de formas diferentes, né? Esse aqui é um avançado, com a caravana atrás. E aqui, ó, vive um senhor. E vive muito bem. Muito simpático, vai na cidade e volta, mas ele fica 99% do tempo dele aqui no campo. E, ó, não precisa de tanto. Pra ele, só a caravana dele é o suficiente. Também com esse quintal, né, gente? Oh, meu Deus. E aí, a gente tá aqui no gramado e eu vou parar para responder algumas perguntas, as coisas que vocês mais me perguntaram sobre morar numa caravana, sobre comprar uma caravana em Portugal, tá bom? Vou responder as perguntas que foram mais repetidas e depois a gente pode abrir no bloco para coisas mais pontuais, mais específicas. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e conhecer esse nosso estilo de vida. Ah. É, Ney? É os pássaros. Somos o Silverstrip. Meu nome é Débora. O Noah não é de muita conversa, não. Ainda mais que ele tava acabando de comer, ainda tá sujo da comida, gente. Esse canal aqui a gente fala tudo sobre viagens, mas principalmente sobre nossa vida aqui em Portugal. Atualmente a gente se mudou para um parque de campismo. Viemos fazer um teste, acabamos gostando e estamos já aí, ó, 2 meses morando em um parque de campismo. E hoje eu vou responder as dúvidas de vocês. Se você perdeu esse vídeo sobre como a gente está morando, onde a gente está morando, assista o último vídeo que eu tô explicando tudinho. Então, gente, a chuva voltou e aí eu tive que deixar um Noah dentro da caravana e eu não consigo gravar enquanto ele tá no auge da alegria dele, quando ele tá pulando e brincando lá, né? Então eu resolvi vir aqui pro carro pra conseguir gravar pra vocês. Inclusive, gente, Junina tá aparecendo no canal, tem um motivo específico. Quem segue a gente no Instagram já sabe o motivo, mas quem não segue a gente, corre lá pra ver direitinho o que tá acontecendo, que nossa vida, como eu falei pra vocês no outro vídeo, virou de cabeça pra baixo. Então a caravana só foi um fator que mudou na nossa vida, mas tem muitas outras coisas acontecendo. Bom, eu anotei aqui as principais dúvidas de vocês, as que vocês mais fizeram, tanto no Instagram, que a gente abriu caixinha de perguntas lá, quanto aqui no YouTube, no último vídeo. Inclusive, a gente recebeu muito carinho e apoio de vocês, eu agradeço demais, de verdade. A gente sabe que nossa comunidade tem mais pessoas que desejam o nosso bem do que o nosso mal, mas de tanto receber hater, de tanto receber ataques, a gente acaba ficando assim já apreensivos com a recepção do público quanto a algumas notícias. Às vezes a gente nem conta mesmo com receio, né? A gente tá tão alegre, tão feliz, passa uma notícia e recebe ódio de volta. Mas não foi o caso do último vídeo, né? Vocês foram muito fofos. Até quem não gosta desse estilo de vida achou legal por a gente, né, tá vivendo isso e tá gostando disso. Mas, no geral, as mensagens foram de apoio e carinho, então muito obrigada. E aí eu separei, gente, eu não vou botar aqui que fulano ou ciclano fez a pergunta, porque assim, a mesma pergunta foi feita dezenas de vezes. Então seria injusto pra mim sinalizar quem fez a pergunta. Então, se você fez alguma pergunta, fique atento aí que provavelmente essa pergunta tá aqui, ó, nessa lista, tá bom? A primeira grande pergunta é: como pensam em passar a época de frio na caravana? Então, gente, a época de frio na caravana foi algo que a gente pesquisou muito, tá? Até um dos motivos da gente não ter se desfeito do nosso apartamento, não ter se mudado 100% full time pra cá, foi porque a gente tá com medo de como vai ser o frio, tá? Eu, na verdade, medo não, mas aquela apreensão, porque a gente tem um filho pequeno. Hoje em dia a Emily tá com a gente. A Emily já é adolescente, quase é uma adulta já, né? É bem compreensiva, mas mesmo assim ela não tá acostumada com o frio de Portugal. Então pode ser que a gente sinta bastante assim no inverno.
Eu acho que não, pelas nossas pesquisas, mas pelo sim ou pelo não, a gente mantém o nosso apartamento. E aí, gente, em janeiro e fevereiro eu vou voltar aqui para dizer para vocês como que é o frio na caravana. Mas dentro das nossas pesquisas, primeiro que a caravana foi feita, gente, pro frio e pro calor. Então ela tem isolamento térmico. Inclusive, quando tá muito calor, às vezes é mais fresco ficar dentro da caravana do que ficar no avançado, que é aquela cabana que a gente põe pra frente, sabe? Então, no geral, eu gosto do conforto térmico que a caravana me dá. E eu já percebi que em dias mais geladinhos, às noites mais geladinhas, a gente fecha as janelas e fica de boa. É claro que o geladinho que tá dando agora é um geladinho que não se compara ao inverno daqui. O inverno daqui chega até temperaturas negativas, se você não sabe, eu tô no interior de Portugal. Então, gente, eu tenho que ser racional, né? Uma das coisas bem interessantes é que a energia é parte do nosso contrato, está incluso como ilimitada. Então, assim, se no apartamento a gente usava aquecedor alguns dias, só os dias mais frios, em algumas noites específicas e desligava no meio da noite, aqui na caravana a gente não tem essa necessidade. Tá? Por enquanto temos o aquecedor a óleo, tá? Que é um aquecedor que eu super recomendo, super econômico. Porém, a gente tá considerando aí comprar um termoventilador ou algo assim que seja mais prático dentro da caravana. Mas a gente já usou o aquecedor aqui uma noite só para teste e ficou quente da gente desligar, tirar nossas roupas, porque tava insuportável. Então, assim, eu espero que passe tudo bem. A gente conversou com muitas pessoas que já moram em caravana. Então, essas pessoas passaram feedback super positivo pra gente, sendo que passam menos frio na caravana do que no apartamento. Então, eu tô confiante nisso. Gente, eu espero mesmo que o vídeo não esteja tremido, porque tudo que eu faço tá tremendo. Gente, mudei aqui porque tava ficando um pouco tremido o vídeo. Peço desculpa a vocês por causa do meu suporte. Então, botei no do carro mesmo, tá? Então, vamos lá. Talvez não seja o melhor ângulo, mas é o que eu consigo conversar com vocês. Então, no frio, a gente tá recebendo bastante feedback das pessoas que moram, dizendo que é mais tranquilo do que passar, às vezes, dentro de um apartamento, que você tem que controlar o consumo de energia. Enfim, e que você não tem a posição ideal, às vezes, do sol. A gente já morou em apartamentos que só vinha, que era virado pro norte, se eu não me engano, e nisso o sol não batia em nenhum momento do dia, então a gente passava bastante frio. E já na caravana a gente já posicionou ela em um lugar em que pegue o sol suficiente pro inverno, mas também que não torre a gente no verão. E isso é uma praticidade, uma flexibilidade que poucas casas têm, né? Então, por isso eu acho que vai dar certo. Outra pergunta é comprovativo de morada. Se os campings dão comprovativo de morada. Então, gente, isso na verdade é um dos pontos que mais pegam para recém-chegado ir para um camping ou não. Em maioria, os campings não dão comprovativo de morada. Além disso, eles também não deixam entregar correspondências ou encomendas para você. Então, se você não tiver algum apoio, alguma casa de apoio para receber suas encomendas, receber sua correspondência, seu endereço fiscal, você não vai conseguir se virar só com o endereço do camp. Isso é no geral, tá? Mas o camp que eu estou e em outros campos que eu conversei, mandei e-mail e bati um papo ali para entender bem as regras, permite isso. Então, o campo que a gente está, ele permite que a gente receba a correspondência, então eu vou poder ter contas normais, assim, conta de celular, enfim, cartão de crédito e chegar o comprovante aqui. Como também eu tenho um contrato de locação do Alévalo. Será que eu falei certo? Quem é da área aí me diga. Eu conheço essa palavra, mas eu não sei como que pronuncia. E aí, que é como se fosse o terreno aqui nosso, né? E, enfim, esse meu camping, ele é bem flexível e tem bastante residentes. Não é qualquer camping que aceita residente e não é qualquer camping que, mesmo recebendo um residente, deixa fazer o comprovativo de morada. Então, veja isso com o camping antes de assinar contrato, beleza? O camping, ele é pago por mês, por dia, por ano. Foi uma dúvida bem recorrente, como é a forma de pagamento. Como eu falei, existem campings e campings, né? Na região que eu moro, a maioria dos campos não aceita anual. Então, se você quer botar uma caravana, você vai ter que pagar por dia ou por mês, tá? E tem épocas do ano que eles fecham totalmente. Então, pra gente não era interessante. E outros, você já pode ficar o ano todo, pagar anualmente. Ou pagar de uma vez, se você tem essa grana. Se você não tem essa grana, você pode pagar aí mensalmente um valor, tá?
Os valores eu vou falar no final, que é uma das dúvidas que vocês mais tiveram. Se tem segurança no trailer. Bom, eu me sinto mais segura aqui no parque de campismo do que no meu apartamento. Não que Portugal seja um lugar perigoso, por ao contrário, a gente não sente medo, gente. É bem tranquilo mesmo estar em Portugal. Mas no parque de campismo eu sinto que é controlada a minha vizinhança, sabe? Eu passei alguns episódios bem ruins no apartamento. Posso gravar um vídeo depois falando com vocês algumas situações que aconteceram no nosso apartamento. Não de roubo, nada disso, mas eu me senti invadida por pessoas e não ter controle de quem entra e sai do apartamento, do prédio. E aqui eu já me sinto mais tranquila, apesar desse controle não ser meu, eu sei que está aqui dentro só os funcionários, moradores e visitantes que são registrados na entrada. Então eu não vou ver uma pessoa aqui perdida, olhando minhas coisas, olhando meu filho, me olhando. Normalmente é somente já a comunidade que vive aqui, que inclusive são muito unidos, tem uma amizade muito bacana e que a gente está fazendo a nossa amizade agora aqui também, né? Conhecendo eles mais um pouquinho. Chuvas fortes, o trailer aguenta, gente? Foi uma dúvida bem recorrente, chuvas fortes e vento, né? Agora tá chovendo, mas é uma chuva bem fraquinha, não posso considerar. Mas no geral, gente, a gente já pegou chuva forte. O que mais pode dar problema não é o trailer em si, mas sim um avançado. Se ele tiver em algum lugar que seja passagem de água, pode dar um problema sim, mas a gente já escolhe os terrenos dentro do camping considerando esse fator. Então a gente, por exemplo, quando comprou o trailer, ele estava parado em um lugar que era passagem de água e isso danificou, por exemplo, o avançado dele, mas o proprietário não contou, a gente descobriu depois. E a gente, assim que comprou a caravana, a gente pediu para trocar de lugar, porque a gente já sabia que ali era passagem da água. Você vê o desenho no chão, né, gente? Não tem muito como não ver. E aí, estamos num lugar bem mais seguro, bem mais tranquilo. E esse lugar que a gente tá não pega tanta chuva, porque tem proteção das árvores. E também não é caminho da água. A água tem seu próprio caminho aqui, que é a rua mesmo, sabe? Então, a gente tá bem tranquilo, apesar de não ter pego muitas chuvas. Mas a gente já pegou algumas chuvas consideradas aí, média pelo menos, tá bom? E nada aconteceu, foi super tranquilo, lá dentro não molha, tá super ok. Qual o valor mensal que a gente paga no camping? Gente, eu não vou falar o meu valor exatamente, até porque já teve mudança, mas eu vou dar uma média para vocês. Nas minhas pesquisas, eu achei campings de 95 euros por mês. Sim, 95 euros por mês. Como eu achei campings de 300, 400, 500 euros por mês. Então, isso vai variar demais, tá? No geral, quanto mais pro interior, quanto menos a cidade é turística, mais tranquilo e mais barato é o camping. Então, a gente está numa cidade que não é tão turística, apesar de receber muito turista no verão. Inclusive, a gente convive muito aqui com franceses, ingleses, no geral. Mas não é a cidade point de Portugal que mais recebe gente, como Lisboa, Porto, Braga. Então, se você fugir um pouquinho desses lugares, é capaz de você achar barato, tá? A gente não fechou essa de 95 euros, mas a gente fechou um que custa em torno de 130 a 140 euros. Por que eu não vou passar o valor exato, gente? Porque vai depender da potência de energia que você quer, vai depender aí do tamanho do terreno que você precisa. Então, a partir de 128 euros esse camping que eu estou, e chega a 260 euros. Mas eu tô ali na faixa dos 140 e poucos euros, tá? 150 euros, mais ou menos, por causa do tipo de energia que eu escolhi e do terreno, o tamanho do terreno que eu escolhi, tá? Mas eu pago isso porque eu tenho um contrato anual, ou seja, eu tenho que honrar com um ano aqui. Na verdade, a gente só transferiu o contrato do último proprietário, então a gente não tem um ano de fidelidade aqui, a gente tem menos um pouco. Mas caso a gente queira sair antes, a gente tem uma multa a pagar, assim como qualquer aluguel aí que existe. Mas esteja preparado para pesquisar. Eu e Júnior desistimos de comprar uma caravana assim que a gente chegou aqui, era nosso sonho desde o início, porque eu liguei para 3, 4 campings e todos me deram orçamentos absurdos. E aí eu pensei que era uma coisa cara e desisti. Mas depois de um tempo, já há muitos anos aqui, conversando e conhecendo muita gente, eu fui descobrir nas manhas e que onde eu estava realmente era um lugar caro.
mas que existiam dezenas, centenas de outras opções. Então a gente considerou isso e achou esse camping aqui. E a gente paga aqui menos do que a nossa conta de energia lá do apartamento. E aqui inclui energia, água. A internet, eu vou ser sincera, que não pega no nosso terreno, mas quem tá mais próximo da entrada pode ser que pegue. A piscina, o uso de todas as comodidades que tem aqui dentro do camping, tá inclusa a portaria. Então eu acho um valor bem barato, gente. Considerando que a caravana é sua. E que você só tem um custo mensal de 100 e tanto por mês para ter energia e água e tudo incluso, eu acho barato, né? Porque antes eu pensava em comprar uma caravana e botar em um terreno. Mas hoje eu entendo que camping é uma boa opção aí, se você não tiver o dinheiro para investir no terreno. Uma pergunta também que vocês fazem muito e eu nem anotei aqui é se pode parar em terreno ou não. E, gente, depende da prefeitura, da Câmara Municipal. Tem Câmara Municipal que libera e tem Câmara Municipal que não libera. Então, antes de comprar um terreno, se você tem interesse em parar uma caravana, vá na Câmara Municipal, consulte as regras. Você pode comprar um terreno em um lugar que seja proibido. Você entende? Então, consulta isso antes, tá bom? Eu tava saindo do carro pra gravar ali fora, a chuva voltou, gente. A pergunta que vocês mais me fizeram é quanto custa um trailer, uma caravana, a gente chama de caravana aqui em Portugal. Quanto custa? Então, gente, você pode comprar a partir de 1.000 euros. Se você procurar muito, é capaz de você achar. Mas qual é o problema dessas de 1.000 euros? A maioria precisa de reforma e algumas não têm documentos. Então, no começo, assim que eu tive a ideia da caravana, eu fiquei procurando essas bem mais baratas e percebi que todas ou precisavam de uma boa reforma, porque estava mesmo quebrada, ou não tinha documentos. Então, pensando em todos os prós e contras, a gente considerou pagar um pouquinho mais e não ter dor de cabeça. Gente, essa questão do documento é o seguinte: algumas caravanas vêm do estrangeiro e elas poderiam ter sido legalizadas e passadas a ser portuguesa. Mas as pessoas acham muito burocrático e caro esse processo e acabam não fazendo e perde o prazo. E depois que você perde o prazo, se torna muito mais caro e muito mais burocrático. Então, tem muitas caravanas que não têm documento aqui em Portugal. E vocês vão ver elas sendo vendidas bem mais barata do que a média do mercado. Eu não aconselho, eu não faço assim, não é do nosso tipo de pensamento fazer as coisas dessa forma. A gente gosta de fazer as coisas sempre bem certinhas. Então, a gente procurou caravana com documento. A nossa caravana tem 5,5 metros, então ela também custa mais. Mas uma caravana de ali 3 metros, você vai comprar a partir de 3.500, 4.000 com documentos e em bom estado. Agora, uma de 5,5 metros é a partir de 4.500 e vai até 7, 8. Os modelos mais antigos e os modelos novos passam de 10.000 euros. Então, assim, vai depender muito. Tem como você comprar muito barato, tem como você pagar bem em uma caravana, vai depender das condições, da documentação e uma série de coisas. Mas uma média de 5.000 euros você consegue escolher uma boa caravana, tanto pelo tamanho quanto pela qualidade do material e da montagem dela. Então, se eu puder falar um orçamento para você, 5.000 euros eu acho que você compra tranquilo. Menos que 5.000 você tem que vigiar para não fazer um mau negócio, mas existe, é possível. E com mais de 5.000 euros você vai luxar, né, meu amor? Tu vai comprar a caravana que você quiser, que vai dar para comprar, tá? E existe também a possibilidade de você comprar a caravana já com avançado, com tudo incluso. E aí elas custam um pouquinho mais caro, mas elas já estão paradas no lugar, já tem toda a estrutura, então é só entrar e morar. Eu não comprei assim porque saiu um pouco mais caro e por isso a gente teve problemas com o nosso avançado, porque a gente comprou ele desmontado e quando foi montar percebeu que não estava legal. Mas é uma coisa que eu vou falar em outros vídeos, tanto dos problemas quanto quais solução a gente está pensando. E o tempo tá assim, gente. Chove, para, é isso. Eu tava aqui no estacionamento, por isso que a paisagem não é tão bonita, mas era por causa da chuva. A chuva deu uma trégua e olha. Então, gente, se vocês querem ver mais sobre a vida de campismo, avisa aqui nos comentários que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? A piscina, essa piscina que eu me acidentei, quem acompanhou lá no Instagram já viu. Mas fique tranquila que já estou andando de novo, com dificuldade, mas ando. E já tomei muito banho nessa piscina, gente. Você não tem noção, eu aproveitei cada centavo que a gente pagou para estar aqui no mês de agosto, setembro e agora outubro. Hoje ela tá fechada porque tá chovendo, mas geralmente o rapaz que cuida daqui, ele pergunta a gente se a gente tem interesse em usar a piscina naquele dia e deixa aberto pra gente. Dias como esse, né, nem
Acho que ele nem pergunta já, porque imagina a resposta. Apesar de não tá frio, mas tá bem geladinho e tá chovendo toda hora. E é assim, gente, olha, tá vendo? Olha, uma cara... Deixa eu tentar apontar pra vocês verem. Uma caravana ou avançado. E aí tem vários. E aqui vocês vão entender, ó. Dá pra fazer tipo casinha mesmo, fica muito legal. Aquela ali, ó, a caravana tá atrás, o avançado na frente. E aqueles guarda-sóis, eles abrem e viram um varandão ali. Então as crianças brincam, eles fazem as refeições ali, tem uma churrasqueira. Enfim, é muito tranquilo, gente. Vai lá no Instagram conferir nossa rotina, nosso dia a dia que a gente mostra por lá. E é isso, gente. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, deixe um comentário aqui pra gente. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Se eu não respondi alguma pergunta de vocês, deixa aqui embaixo que eu respondo em um próximo vídeo.